Amigos queridos, às primeiras horas da manhã desse dia, este novo alvorecer, prenunciando para nós um dia de oportunidades redentoras, rogamos a Jesus, nosso bom e amado Mestre, a possibilidade feliz de termos olhos de ver o descortinar de um horizonte novo por caminhos que queremos trilhar retilíneos ao Evangelho. Permita, Senhor, que a alegria se faça em nossos corações, pela gratidão extremada de tudo que a vida nos oferece, pelos momentos felizes, onde somos contemplados com alegria e amor, e pelos momentos menos felizes, Senhor, que nos trazem a oportunidade da transformação de nós mesmos. Envolvidos neste ambiente suave, simples e na presença honrada dos benfeitores responsáveis por este Evangelho, iniciamos nesta manhã as reflexões do Evangelho. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13º, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. E o item que nós estamos nesse capítulo é benefícios pagos com a ingratidão. E a nossa linha de pensamento nesse item está relacionada a fazermos esperando a gratidão do outro por nós. Isso é um estado de imaturidade nossa muito grande ainda, que é o inverso da gratidão. E a gratidão é um estado de conquistas morais, que é diferente do agradecimento, muito diferente, né? Estarmos gratos por um benefício recebido. A gratidão, como temos falado, é uma virtude que nos conduz a fazer pelo outro aquilo que temos recebido da vida, das pessoas, dos amigos espirituais. Então, o Evangelho diz assim: e sabeis, aliás, se esse benefício esquecido no momento não dará mais tarde bons frutos? Estais certos, ao contrário, de que é uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente, não vedes sempre senão o presente. Trabalhais por vós e não tendo em vista os outros. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Eles podem ser menosprezados nesse mundo, mas quando o espírito se desembaraçar de seu envoltório carnal, lembrar-se-á. E essa lembrança será seu castigo, entre aspas, então lamentará a sua ingratidão e quererá reparar sua falta, pagar sua dívida noutra existência. O bem que nós fazemos, primeiro ele precisa ser com absoluto desinteresse das nossas questões pessoais. O bem que fazemos, ele fica inoculado naquele espírito, muitas vezes não despertado no tempo da nossa expectativa. Mas o bem que fazemos inoculado naquele coração será despertado no tempo da esperança, de que tudo que é o bem germinará em nós um dia.
E nos relacionamentos mais próximos, nós criamos, como temos falado todos esses dias, uma expectativa de que, tendo recebido o bem, ele possa ser vivido por aquele alguém imediatamente. E o Evangelho está nos convidando a nós termos uma beneficência desenvolvida que gera um tempo de espera para a maturidade daquele espírito. Porque vamos entender assim, provavelmente nós todos estivemos com Jesus àquela época. Em que condições? Lamentáveis. Mas estivemos com Jesus na condição de ferozes algozes. Mas Jesus implantou em nós as suas marcas, as marcas do Cristo em nós, que são as sementes divinas daquilo que ele veio trazer para nós e nos aguarda até hoje. Tanto isso é fato de que a semente está definitivamente implantada em nós, que nós, em todos esses milênios, estamos buscando Jesus, de formas as mais variadas, não importa, mas nós estamos em busca de. Por quê? Porque tem uma vibração que pulsa em nós, que Jesus colocou em toda a humanidade da Terra. Mas nós temos tido gratidão a tudo que a vida nos oferece, porque é isso que Jesus veio nos trazer. Será que nós temos gratidão pelas horas difíceis, onde somos convidados a dar testemunhos de maturidade? Então, é isso que nós precisamos ver sobre gratidão e ingratidão, porque a gratidão não é só para as coisas que nos fazem felizes, do ponto de vista humano, mas são para aquelas situações altamente desafiadoras que, quando chega, eu digo, chegou para mim um momento importante para eu fazer uma transformação sobre esse aspecto. Quanto eu tenho gratidão a Deus, às leis divinas, aos espíritos que me proporcionaram estar na situação mais desafiadora da minha existência, para que eu possa ser um espírito melhor, um pouco melhor. Isso é gratidão. Porque por isso que nós temos falado que a gratidão, ela acompanha muito a resignação. Os espíritos resignados, ou que aceitaram profundamente os reveses da vida como sendo necessidades evolutivas, têm uma chance maior da gratidão ser desenvolvida. Agora, aqueles de nós que nos rebelamos todo o tempo, nós estamos dizendo, somos os filhos ingratos. Achamos que os filhos consanguíneos é que são os ingratos. Mas muitas vezes somos nós os filhos de Deus ingratos. Porque a rebeldia ainda é um hábito, um mau hábito em nós. E ainda, continuando com a Joana de Ângeles, sobre gratidão, e ela diz assim, claro está, portanto, que a gratidão, por ser legítima, exige que haja no íntimo da criatura esse encanto pela vida. O espírito que tem gratidão, ele é sempre feliz, ele é sempre encantado com a vida. O doce enlevo que a torna preciosa em qualquer condição que se manifeste a vida. Que se compreenda a magia do existir, percebendo-se as dádivas que se multiplicam em incontáveis expressões de intercâmbio. Esse é o estado vibratório do espírito que tem a gratidão. É encantado com tudo que a vida nos oferece, coisas especialíssimas e coisas desafiadoras. No sentido oposto, o ingrato é aquele que se mantém no processo de primarismo, longe da percepção do objetivo existencial na Terra.
não tem um horizonte definido, mas a que vim mesmo? O que estou fazendo? Eu tenho claro aonde eu vou chegar, onde preciso chegar? Então, aqui ela coloca uma situação interessante, que o ingrato é uma criança maltratada que se detém na injúria e nas circunstâncias iniciais do desenvolvimento ético e moral. Então, aqui ele nos coloca, a Joana de Anjos nos coloca no estado primarismo, como crianças maltratadas, que não perdoaram os seus maus tratos, que na verdade foram maus tratos que nós mesmos provocamos, que se detém nas circunstâncias muito iniciais do desenvolvimento ético e moral. Muito iniciais. Então, estes são os ingratos. Não reconheço o bem que recebo e quando o bem me chega, eu o rejeito. Essa é uma categoria de ingratidão. Existe aquela categoria que é assim, também da ingratidão. Eu recebo o bem, registro o bem, adoro o bem que recebi e morre em mim. Ai, que bom, eu estou tão feliz, recebi isso, fui amparado, isso e aquilo. Por certo, eu devo merecer, está tudo certo, para em mim. Mas hoje nós estamos falando de uma outra categoria de ingratidão. Aqueles que nem percebem que o bem chegou. Nem registram aquelas circunstâncias como sendo altamente benéfica à nossa evolução, que são esses que estamos no primarismo e injuriados e rejeitamos porque o princípio moral e ético ainda está nos primórdios dos primórdios. Então, a essa categoria de espíritos ingratos que recebem o bem e nem percebem, estão os insatisfeitos. A insatisfação é uma evidência de que nós não temos nutrido a saciedade do que precisamos. Mas o manancial vem, mas nós não sorvemos daquele manancial porque estamos ainda no momento primitivo e imaturo. Quantas circunstâncias do bem nós já jogamos fora? Não é? Nós já não quisemos aceitar o bem que nós estamos recebendo e, portanto, não tem em nós ainda recursos para fazer do bem que recebemos um ato de solidariedade, que a gratidão é assim. Recebemos o bem, aquilo é tão importante que a gente corre fazer para alguém e fala, foi tão bom para mim, queria que você também se beneficiasse disso. Isso gera esse estado, né? E ainda ela diz mais, esse tipo de ingratidão, a pessoa se nega a crescer. Estamos falando da criança maltratada, né? Se nega a crescer, acalentando ressentimentos de fatos de pequena ou grande monta, mas que encontraram aceitação emocional profunda, assinalando com revolta a experiência do desenvolvimento emocional. Olha que interessante, muita gente diz para nós que não quer crescer, que se nega a crescer. Por quê? Porque estão presos em fatos, né, de ressentimentos, de mágoas, de pequena monta ou de grande monta. Então, o espírito magoado, ele nunca consegue ter gratidão. Nunca, porque a mágoa inibe e o coloca como vítima, o enceguece de perceber a bênção da situação difícil como uma prova redentora. Então, às vezes, é uma prova redentora que eu tenho que agradecer a Deus que ela chegou, porque não haveria para mim um instrumento mais preciso para remodelar o que vim fazer do que aquela prova. E ter, por isso, gratidão a Deus. Então,
nós vamos entender que as nossas insatisfações, que nada basta, que nada está bom, essas insatisfações são o não reconhecimento do bem que a vida me proporciona. Porque onde está meu pensamento? Na dificuldade. Eu estou ensimesmado numa dificuldade, aquele manancial de bem chega, intuições nos acorrem e nós não percebemos. Os espíritos superiores, que são nossos tutores espirituais, se aproximam e nós não registramos. Quando dormimos fora do corpo, eles vêm ter conosco para nos mostrar o bem que está sendo aquilo que passamos e nós não aceitamos. Essa é a ingratidão, que é o não reconhecimento do bem. E, portanto, nós estamos dizendo que a gratidão legítima é aquela que o espírito tem um encanto pela vida, o doce enlevo que a torna preciosa em qualquer condição que se manifeste. Então, vamos refletir. Irmãos, como o Evangelho, ele é só para nós, ele não é para o nosso vizinho, nem para o nosso marido, nem para a esposa, nem para o filho, né? Ele é só para nós, porque quando Jesus pronunciou-se, ele não falou para a mulher do Pedro, ele falou para o Pedro. Ele não falou para o filho de Tiago, ele falou para o Tiago. E quando ele estava com a multidão, ele falou para cada um de nós. Como a Célia comentou, todos nós estávamos muito presentes quando Jesus esteve entre nós, ou encarnado ou desencarnado, mas muito presentes. E então, quando nós estamos falando de gratidão e de ingratidão, nós vamos ter que entender que todas as vezes, todas indistintamente, que nós sentimos no coração ingratidão de alguém, é porque nós não amamos ainda suficientemente aquele espírito, não amamos. Porque um pai que ama o seu filho com pleno amor e o amor incondicional, quando ele é ingrato, ele justifica, mas é porque ele ainda é imaturo, mas é porque ele isso, aquilo, etc. Então, sentir a ingratidão representa a ausência do amor e representa também a revelação dos nossos interesses pessoais. Nós temos falado isso todos esses dias ao tratar desse tema. Porque quando nós fazemos alguma coisa esperando algo em troca, algum dia, e aquilo não vem ou não vem na intensidade que nós gostaríamos, nós chamamos isso de ingratidão. Então, experimentar a ingratidão revela, registrar no nosso coração a ingratidão revela o nosso atraso espiritual. Mas a ingratidão existe? Existe. Existe o espírito ingrato? Existe. Mas a ingratidão é algo íntimo dentro de cada um de nós. E para comentarmos esse aspecto, que não é fácil nós compreendermos e muito menos aceitarmos isso, não é fácil, né? Porque nossa condição espiritual ainda é muito atrasada, então não é fácil a gente aceitar isso. Mas vamos ver o que os espíritos nos esclarecem. Então tem um texto
de Emmanuel, intitulado Operemos em Cristo. E quando fizerdes por palavras ou obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. É uma citação de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Então, o que Emmanuel vai... Nós vamos demorar uns dias nessa lição. Mas vamos ver se a gente consegue entender. Para nos tornarmos melhores. Ele diz assim: à espera de resultados, depois de expressões e ações reconhecidamente elevadas, pode provocar enorme prejuízo em nossa romagem para a luz suprema. Então, desculpa, amigos, eu repeti tudo que eu tenho repetido esses dias. Mas muitas vezes a gente se arrepende do bem que fez. E isso também revela o nosso atraso espiritual. Porque se eu fiz um bem, aquele bem aderiu à minha malha perispirítica, é luz na minha vida espiritual, eu vou me arrepender do quê? Né? Mas a gente ainda se arrepende quando sentimos a ingratidão. E a ingratidão sentida no nosso coração só revela que não há amor e há interesses pessoais. Então, quando ele diz isso, ele diz assim: é muito perigoso para o espírito esperar resultados depois de fazer o bem. E o Evangelho, ele é repleto de elucidações sobre isso. Quando ele fala que a sua mão não saiba que a sua mão direita não saiba o que deu a esquerda e vice-versa. Quando ele fala que se você fez o bem esperando o bem, já recebeu o bem, não tem nada para receber depois. O Evangelho mostra para nós todo o tempo que o bem realizado visando alguma coisa lá na frente não é exatamente o bem. E é muito perigoso para nós aguardarmos que alguém retribua o que nós estamos fazendo por esse alguém. Em algum momento da sua vida. É muito grave isso para nós. Porque quando nós fazemos o, entre aspas, bem para alguém, aguardando que a qualquer momento ele retribua, o que é que nós estamos cunhando na nossa malha perispirítica? O que é que nós estamos armazenando na nossa memória? Interesses pessoais. Eu estou fazendo isso interessada naquilo. Eu cuido de você agora porque na velhice alguém tem que cuidar de mim. Eu faço isso para você por conta disso e daquilo outro. Então, o que a doutrina espírita nos esclarece sobre isso? O que é que denota, que mostra claramente o atraso espiritual de um ser? O que é que revela o atraso espiritual de um ser? Seus interesses pessoais. Então, o espírito, é duro a gente falar isso, amigos, mas é a verdade. O espírito que sente que um filho, que um irmão,
que um pai, que o marido, que a esposa, que alguém foi ingrato, ele ainda está numa condição espiritual muito atrasada. E precisa se libertar desse atraso, começando a fazer o bem, sem desejar de verdade nada em troca. Nada. Então, vou ler de novo a frase. A espera de resultado, depois de expressões e ações reconhecidamente elevadas, pode provocar enorme prejuízo em nossa romagem para a suprema luz. Enquanto aguardamos manifestações alheias de gratidão ou melhoria, somos suscetíveis de paralisar as nossas próprias obrigações. Olha, amigos, que tratado, não tem... Quando a gente lê a obra espírita, a gente vê que não tem tratado de ordem moral de maior grandeza, não tem. Porque é tão lúcido, tão esclarecedor o que esses espíritos nos trazem, que eles dizem assim, vamos comentar essa frase. Quando aguardarmos manifestações alheias de gratidão ou melhoria, somos suscetíveis de paralisar nossas próprias obrigações. Aqui tem uma vírgula, mas eu não consigo prosseguir. Se eu não deter o meu pensamento no que isso quer dizer para mim. Nós temos inúmeras obrigações. E obrigações não são deveres. Obrigações é aquilo que a gente se esforça para fazer, se impõe realizar, porque não tem outro jeito, é melhor que a gente faça, mesmo que a gente não sinta alegria de fazer. Mas nós estamos cumprindo com as nossas obrigações. É minha obrigação daqui, deixa eu fazer. Porque pelo menos eu quero ser um espírito responsável. Minimamente eu quero ser um espírito responsável. Eu quero cumprir com as minhas obrigações. Quando nós somos suscetíveis à não manifestação da gratidão do outro, nós interrompemos o cumprimento das nossas obrigações. Aí, nem as obrigações nós realizamos. Porque a gente justifica. Ah, você é ingrato? Então não faço mais. Então eu vou parar aqui. Já que você é ingrato, eu não vou cumprir com a minha obrigação com você. Você é ingrato. Eu justifico que o mal que tem em você entra em ressonância com o mal que tem em mim, você pratica o seu mal com a ingratidão e eu pratico o meu mal com o não cumprimento do dever. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes? Porque, na verdade, nós operamos num modo de pensar que faz com que essa estrutura de pensamento seja, na nossa intimidade, a verdade. É lógico que não é, mas a gente pensa ser. Esposa esse pensamento e vive. Você não faz a sua parte, também não faço a minha. Estamos quites. E isso é muito grave, porque nos paralisa. E aí, seguindo a vírgula, depois da vírgula,
desviando-nos para o terreno escuro da maledicência ou do julgamento precipitado. Então, assim, você não reconheceu o bem que eu te fiz? É porque você é isso, é aquilo, aquilo outro e tal, começa a maledicência. E não suficiente com a maledicência, inicia outro processo que é o julgamento e a condenação. E aí nós estruturamos no nosso campo mental uma forma de pensar e de agir e de um modo de sentir que danifica as estruturas íntimas do espírito que nós somos. E ficamos numa paradeira espiritual, num patamar sem avançar. Porque ora estamos criticando, ora estamos apontando, ora estamos nos vingando, ora estamos deixando de cumprir com o nosso dever, porque afinal de contas o outro, pontinhos. Né? Então nós vamos interromper o nosso evangelho aqui. Essa lição, amigos, ela é espetacular. É um norte que, se a gente prestar atenção e aprender e ouvir e resolver mudar, nós vamos nos tornar cristãos, com certeza. Então vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo, eis-nos aqui, Senhor, desejosos de nos libertar de tudo aquilo que Pai não plantou em nós, arrancarmos com as nossas próprias mãos as vibrações incoerentes, as emoções corrompidas de raiva, de indignação, de ódio, que sentimos uns pelos outros. Que nós possamos olhar ao nosso redor encontrando corações amigos, necessitados de amparo, que nos dão a oportunidade feliz de expressar o que há de melhor em nós. Que sejamos espíritos fiéis aos ensinamentos aprendidos. Que nós possamos levar a nossa vida com dignidade, com bom ânimo, com esperança, percebendo todo o bem que o Pai nos confere a cada dia, para que nós possamos nos tornar espíritos melhores. Que o seu amor, Senhor, nos alcance, nos sustente, a fim de que o dia de hoje seja a expressão do que temos de melhor. Socorre nossos irmãos necessitados de luz, de saúde, de esperança, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que eles possam receber o passe espiritual que recebemos nesta hora. E que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça todos os dias da nossa vida. Que assim seja.